O que faz um bom piloto? Alguns dizem que é dirigir o melhor carro, ter a maior noção de técnicas de corrida ou até mesmo fazer parte da equipe mais competente. Entretanto, este que vos fala tem uma opinião diferente que se baseia no casamento perfeito de uma pessoa com sede de vitória com um carro que cumpre sua briga. E no caso de Herb Thomas, isso não poderia estar mais correto. E é justamente sobre essa lenda da NASCAR que falarei hoje. Eu sou o Vini e este é o canal Coisa de Atleta. E para não ficar tomando tempo à toa, siga-me em minhas redes sociais, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e bora! Herb Thomas nasceu no dia 6 de abril de 1923 em Olivia, uma pequena comunidade situada no estado americano da Carolina do Norte. Durante sua juventude, o rapaz chegou a trabalhar em fazendas, empresas de caminhões e até mesmo em uma serraria, onde nesta última era responsável por fornecer madeira serrada para as tropas durante a Segunda Guerra Mundial. Alguns anos após o fim do conflito, a National Association for Stock Car Auto Racing, mais conhecida como NASCAR, foi oficialmente fundada por Bill France no dia 21 de fevereiro de 1948 e logo de cara, Thomas decidiu tentar a sorte no ramo das corridas. O piloto participou nada mais, nada menos que da primeira corrida da história da associação, que aconteceu no dia 19 de junho de 1949 no circuito de terra da Charlotte Speedway, finalizando a prova com um modesto 29º lugar. O piloto iniciou sua carreira com o Ford 1949 e o trocou por um Plymouth no início de 1950, quando no mesmo ano venceu sua primeira corrida da carreira no circuito de Martinsville. Já no início de 1951, um carro estava ganhando muita fama nas corridas, o Hudson Hornet. Fruto de uma parceria de muito sucesso entre o piloto Marshall Teague e o engenheiro e designer de carros Henry Smokey Yunick. Durante esta época, Herb estava correndo com um Oldsmobile do mecânico Hubert Westmoreland, mas ao ser abordado pelo próprio Marshall Teague, o piloto decidiu adquirir o novo modelo da Hudson e retornar à sua fase independente. A título de curiosidade, Marshall foi justamente o responsável pela nomenclatura do fabuloso Hudson Hornet, pois ao perceber que era necessário pintar algo chamativo no carro para atrair a atenção do público, ele percebeu que a única palavra que poderia descrevê-lo era fabuloso. De toda forma, até então o carro poderia até ser diferente dos outros, mas quem faria com que ele se tornasse uma lenda das pistas de corrida seria Herb Thomas. Embora ambos os pilotos utilizassem um Hudson Hornet, não existia realmente um time Hudson, já que os dois eram donos de seus próprios carros, um fator importante de se destacar por conta de eventos que aconteceriam futuramente. Mesmo que tivesse um carro superior, o que destacava Herb como um piloto diferenciado era sua ousadia nas pistas, pois ele seguia à risca o pensamento de que o vencedor seria sempre aquele que se arriscasse mais pelo troféu. Seu desempenho foi simplesmente avassalador e ao conquistar 7 vitórias na temporada e se manter constantemente entre os 10 melhores, Herb Thomas conquistou sua primeira NASCAR Cup Series. O piloto era agora o terceiro campeão da história da NASCAR e o primeiro a conquistar o título sendo dono do próprio carro, uma marca histórica para o automobilismo. A fama de Herb se espalhou por todo o país e até mesmo a alcunha de fabuloso Hudson Hornet começou a ser utilizada para o piloto, que transformou um carro de passeio em uma máquina campeã. O ano de 1952 foi igualmente fantástico para Thomas, que conseguiu vencer 8 corridas, mas acabou ficando na vice-colocação do campeonato vencido por Tim Flock, que também pilotava uma Hudson Hornet. Tim Flock era piloto de Ted Chester, que adquiriu uma Hudson Hornet para seu corredor logo após a conquista de Thomas em 51, fazendo com que os jornalistas da época se questionassem se Herb era realmente um ótimo piloto ou se apenas tinha o melhor carro. Este era um grande dilema da imprensa automobilística da época, mas foi logo resolvido na temporada seguinte. O ano de 1953 viu um Herb Thomas em seu auge absoluto, realizando proezas nas pistas que jamais haviam sido vistas antes. Não importava a posição que começasse a corrida, todos sabiam que Thomas e seu fabuloso Hudson Hornet escalariam até o topo e terminariam entre os 10 melhores. Essa sequência de ótimas performances fez com que o piloto da Carolina do Norte obtivesse incríveis 12 vitórias na temporada, transformando-o no primeiro bicampeão da NASCAR Cup Series. A temporada de 54 também parecia extremamente promissora, ainda mais após Herb se tornar o primeiro piloto a vencer 2 vezes no circuito de Darlington, o mais importante da competição. Todavia, mesmo conquistando a mesma quantidade de vitórias da temporada anterior, Thomas acabou ficando em segundo lugar do campeonato vencido por Lee Petty, que apesar de ter vencido apenas 7 corridas, teve um desempenho muito mais constante no geral.
O negócio é que após essa derrota, Herbie começou a testar outros carros e fez uma temporada de 55 bem abaixo da média enquanto alternava entre Chevrolets, Packards e Buicks. Sem dúvidas, esse não foi o ano dos sonhos, ainda mais após sofrer um acidente que o tirou das pistas por praticamente 3 meses, mas pelo menos conseguiu retornar e vencer no circuito de Darlington pela terceira vez. Após terminar em quinto no campeonato de 1955, Herbie cortou de vez seus laços com Smokey Yuni, que assinou com a equipe de Carl Kiekhaefer, que estava começando a estabelecer uma dominância na competição após a conquista do bicampeonato da NASCAR de Tim Flock no ano anterior. Nesse período, Herbie alternava entre um Chrysler e um Dodge, embora tenha utilizado este último em muito mais corridas. A este ponto, parecia que os tempos de glória haviam retornado, pois o piloto estava brigando pela ponta da tabela com Buck Baker, seu companheiro de equipe, e havia até mesmo conquistado 3 vitórias seguidas nos circuitos de Portland, Redwood e Merced. Mas infelizmente, tudo estava prestes a mudar. Durante uma corrida em Shelby, Herb Thomas acabou sofrendo um acidente que quase lhe tirou a vida, deixando-o em coma. Felizmente, o piloto acordou meses depois, mas recebeu a notícia de que ficou em segundo lugar no campeonato vencido por Buck Baker e de que sua carreira como piloto estava efetivamente encerrada. De toda forma, Thomas era teimoso, mas mesmo sua teimosia não era capaz de levá-lo tão longe, pois tentou correr apenas mais 3 vezes após esse incidente, oficializando sua aposentadoria em 1962. Com isso, Herb Thomas finalizou sua carreira com 48 vitórias em 228 corridas, conquistou 2 NASCAR Cup Series em 51 e 53 e, além disso, ficou na vice-colocação do campeonato em 3 ocasiões, sendo elas em 52, 54 e 56. Após o fim de sua carreira, Thomas optou por uma vida silenciosa e pacata junto de sua família e longe dos holofotes, onde permaneceu até o dia 9 de agosto de 2000, quando faleceu aos 77 anos de idade devido a um ataque cardíaco. Hoje em dia, o piloto está no Hall da Fama da NASCAR, dos esportes a motor dos Estados Unidos e também do internacional. Além disso, recebeu uma grande homenagem no filme Carros de 2006. Quando serviu como inspiração principal para o personagem Doc Hudson, vencedor das Copas Pistão de 1951, 52 e 53, que também se aposentou após um acidente e cortou laços com seu treinador Smokey, que aparece no 3º filme da franquia. Até hoje, Herb Thomas é apontado por vários jornalistas e historiadores dos esportes a motor como um dos maiores pilotos de todos os tempos, com um potencial incrível para correr e um coração de ouro. E assim como sua incrível determinação, os contos de Thomas e seu fabuloso Hudson Hornet continuarão correndo pelas pistas da história por toda a eternidade. E agora que você conhece essa história, que tal compartilhar este vídeo com seus amigos para que também possam conhecê-la? Inclusive, comente o que achou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de vídeos futuros. É isso aí, pessoal! Falou!